Definições envolvendo jogadores do Vasco, negociação envolvendo importante nome por quase 100 milhões de reais e prioridades no mercado da bola pela diretoria do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Enquanto o futebol no calendário do Vasco não volta à ação, a diretoria tem trabalhado em pelo menos duas frentes importantes para que possa fazer o elenco mais competitivo durante esse restante de ano de 2025. Enquanto busca reforços no mercado, também a diretoria tem tomado algumas decisões sobre jogadores que não têm conseguido espaço no time atual comandado pelo técnico Fernando Diniz. Assim, a dupla estratégia montada nesse momento para buscar o planejamento inteligente da direção Cruz Maltina é justamente realizar uma otimização no elenco atual do Vasco. Não adianta apenas contratar novos atletas se o grupo continuar inchado com jogadores que não contribuem de maneira efetiva. A limpeza no elenco se torna fundamental para criar um ambiente ainda mais produtivo dentro do próprio plantel do Vasco. Diversos atletas do atual grupo vascaíno estão com pouquíssimas oportunidades durante essa temporada de 2025. E isso é do conhecimento de Fernando Diniz, que também tem buscado otimizar o elenco do Vasco, dando algumas oportunidades a jogadores que tinham um nível de produtividade abaixo, inclusive conseguindo recuperar alguns nomes, mas mesmo assim havendo-se a necessidade de que o Vasco consiga rodar o seu elenco e colocar alguns jogadores que não têm tanta utilização ou pouco nível de produtividade no plantel atual na lista dos jogadores que devem ser negociados durante essa janela de transferências do meio do ano. Algumas situações no próprio elenco do Vasco envolvem jogadores que nem sequer entram na lista dos relacionados para os jogos, e manter esses jogadores no clube no momento atual não faz sentido nem para eles que precisam jogar para se desenvolver e também nem muito menos para o Vasco, que precisa de vagas para que possa também colocar jogadores que possam ter um nível de produtividade e efetividade maior dentro do próprio elenco. A diretoria, claro, passa agora a avaliar contratos, valores e possibilidades de negociação, havendo também toda a questão que cerca a busca por equipes interessadas nos jogadores que fazem parte do plantel do Vasco, mas que não têm um nível de utilização tão grande, mas que poderiam se encaixar em uma outra equipe. Em ascensão de produtividade no Vasco desde a chegada de Fernando Diniz, Rayan se torna extremamente importante no Vasco após a chegada de técnico que passa a dar mais confiança ao jogador e a utilizá-lo de uma forma diferente, jogando pelo lado direito. O atleta Rayan conseguiu crescer e muito no seu nível de produtividade nessa temporada de 2025. O jogador atualmente é titular indiscutível na equipe do Vasco e tem conseguido assim boas apresentações dentro de campo, o que tem feito com que o jogador possa aumentar ainda mais de forma gradativa a sua confiança e estar contribuindo cada vez mais junto às suas participações dentro de campo com os resultados do Vasco. No entanto, a diretoria do Vasco tem visualizado um momento na temporada não só do Brasil, mas também na temporada europeia que pode abrir uma possibilidade do jogador ser negociado. Isso porque a janela de meio do ano é a janela de início de temporada das equipes europeias e é justamente nessa janela de transferências e que as equipes exercem um nível de disponibilidade financeira um pouco maior para que possam negociar os jogadores. Dessa forma, com o Rayan já crescendo bastante o seu rendimento e sempre sendo um atleta visado, agora quem passou a estar de olho no jogador é a equipe italiana da Roma. O clube italiano tem estudado seriamente a contratação do jovem vascaíno, que tem crescido bastante seu rendimento e ainda tem muita margem para evolução. São valores próximos aos 100 milhões de reais de que a equipe italiana estaria disposta a investir para que pudesse negociar com o Vasco a contratação de Rayan.
O novo diretor vascaíno já colocou seriamente toda a questão que admite, deixando claro a intenção de manter o jogador. Mas tudo isso pode mudar caso a multa rescisória do atleta seja paga. O Vasco acumulou durante as últimas janelas de transferências uma série de erros que foram cometidos pela direção na execução e contratação de alguns reforços que o Cruz Maltino colocou em seu plantel. Durante a última temporada, muitas questões envolveram justamente alguns reforços que chegaram. Depois de algumas janelas de transferências que não deram o resultado esperado, a diretoria Cruz Maltina tem buscado mudar um pouco a sua estratégia para montar um pouco de seu elenco e de sua participação na janela durante esse meio do ano. Agora cada contratação passa por uma análise mais rigorosa, seguindo um padrão diferente. A nova filosofia busca fazer com que o Vasco possa investir em jovens talentos que tenham potencial de crescimento e valorização e que possam render uma venda no futuro. É justamente isso que o Vasco tem buscado nesse momento. Assim, a direção buscará no mercado algumas oportunidades que possam se encaixar nessas características e que possa fazer com que o Cruz Maltino tenha a oportunidade de contratar jogadores que tenham ainda margem para evolução e que consigam se desenvolver para em seguida o Vasco consiga também realizar uma valorização de cada um desses jogadores. No entanto, o Vasco não vai se resumir apenas a essa participação na busca por jovens jogadores. O clube entende também que precisa encontrar um equilíbrio entre a juventude e a experiência e por isso esteve contratando mais recentemente Thiago Mendes. Por isso também o clube mantém os olhos abertos para atletas mais experientes que possam agregar valor imediato ao time, mas tem colocado um foco maior na busca por jogadores que tenham uma característica mais jovem e que tenham margem para evolução, que possam significar também uma valorização futura que permita o Cruz Maltino, quem sabe, realizar uma venda no futuro. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.